Bem-vindos todos ao WW Especial. Vocês já viram pelo título, nós estamos repetindo um tema que teve muita repercussão e aceitação por parte de vocês, que nos dão essa alegria de acompanhar o nosso programa. Tem a ver com o desequilíbrio entre poderes e nós estamos atendendo também a um pedido muito repetido por parte do nosso público de repetir a roda, repetir os participantes da roda daquele programa lá atrás, de 2 meses atrás, que começava perguntando sobre o desequilíbrio dos poderes no nosso país, se podia atribuir ao STF isso, era a pergunta inicial. Nós vamos fechar um pouquinho mais o foco, pelo menos no início do programa, que, como eu já disse, repete os participantes, já vou apresentá-los na sequência. Nós vamos nos perguntar sobre o papel do STF na ordem econômica. Então vamos lá, vamos repetir a apresentação dos nossos participantes. Nós estamos hoje aqui no estúdio na Avenida Paulista com Oscar Vilhena, professor da FGV Direito aqui de São Paulo. Oscar, muito obrigado pela participação. Prazer estar aqui. Temos remoto o ex-ministro da Justiça Tarso Genro, lá de Porto Alegre. Vejo até pelo Tarso que está frio, né? Nós estamos gravando esse programa nessa onda de frio aí. Obrigado, Tarso, pela disposição em repetir a sua participação. E temos aqui conosco também o professor Ives Gandra Martins, jurista, professor emérito da Universidade Mackenzie. Ives, novamente, nosso muito obrigado pela disposição em participar. Mais uma vez com vocês. Oscar, recentemente, entre o nosso programa de 2 meses atrás e este, houve um fato relevante, muito noticiado, que foi a postura de uma entidade empresarial abrangente e representativa, a Confederação Nacional da Indústria e seus afiliados, de reclamar muito da maneira como o STF se comportou em questões tributárias. Tem razão a reclamação dos empresários? É evidente que empresários questionando tanto a ação do Executivo, quando a majora, do Legislativo, quanto majora tributos, ou do Executivo, quando aplica de maneira contundente, é natural. Né? O Supremo Tribunal Federal tem uma tradição de ser tributador, quer dizer, ele apoia muito a ação do Estado na arrecadação de tributos, o que é compreensível, não só do ponto de vista corporativo, e isso é inadequado, eu diria, mas do ponto de vista de um Estado social que foi criado pela Constituição de 1988 e que tem um custo altíssimo. Né? Então, quando você tem um governo que busca desonerar tributariamente, eu não estou entrando no mérito da razoabilidade disso. Né? Não, a pergunta foi aberta. Isso afeta muito os programas sociais. Então, o Supremo tem tido, ao longo da sua história, uma posição pró-fisco. É natural que assim seja, então não me surpreende que as entidades empresariais reclamem. É importante também olhar um outro lado da equação no que diz respeito à participação do Supremo na área econômica, que é o direito trabalhista. O Supremo tem endossado, em grande medida, um conjunto de reformas que se iniciou com o presidente Michel Temer, que reduz o campo de abrangência de direito do trabalho. Mas como eu estou aqui face a um dos grandes advogados trabalhistas do Brasil, que é o ministro Tarso Genro, e um grande tributarista, que é o ministro Ives Gandra, eles certamente poderão dar isso com mais detalhe. Mas o fato é que, sim, o Supremo tem uma postura fiscalista de um lado, mas ele tem tido também um papel muito contundente e eventualmente criticável na redução da proteção trabalhista, o que atende os interesses do empresariado. Tarso, já é uma sugestão de raciocínio para você agora, iniciando a sua participação nesse programa. Procedem as críticas muito vivas no mundo empresarial a respeito de interferências, sobretudo do judiciário na atividade econômica, interferências essas que, na compreensão dos empresários, tornam mais difícil o crescimento econômico, portanto, a geração de renda e emprego? Veja, o Estado Constitucional do Direito é um Estado de competências. Se essas competências não funcionarem de maneira adequada, nós não teremos nem garantia para a cidadania, como também teremos certamente uma instabilidade na relação entre os poderes. Por que eu falo em instabilidade? Instabilidade porque os poderes eles não são sempre harmônicos, são relativamente desarmônicos. É através dessas competências
que a Constituição outorga aos poderes, que essa harmonia ideal ela é frequentemente perseguida no bom sentido, né, de alcançar uma relação harmônica entre os poderes. Então, assim como num determinado momento o Supremo Tribunal Federal, né, ele dá respostas, né, fiscalistas, como diz o doutor Oscar, eu estou aqui perante dois juristas brilhantes e eméritos do nosso país, ele também faz determinados contrapontos para chegar a um determinado equilíbrio social, porque isso é da natureza, né, do Supremo Tribunal Federal como guardião, como juiz da Constituição. Então, eu não acho que haja nenhum exagero, porque há uma sequência de idas e retornos, né, para um determinado patamar de harmonia entre os poderes, quando o Supremo Tribunal Federal julga um determinado caso e satisfaz uma parte da sociedade e insatisfaz outra. Isso faz parte. O Estado de Direito faz parte, né, do desenvolvimento do Estado Social, em última instância. Ives, a crítica principal é recente, né? Nós vamos abordar outros aspectos críticos também. Se refere a questões tributárias. Procede a crítica? Veja o seguinte, eu tenho a impressão que a interferência do Supremo tem sido mais no campo político do que no campo econômico. Digamos, as duas reformas. A reforma trabalhista, que houve, e a reforma tributária, que não houve. O que tem havido são soluções parciais no campo do direito tributário. Na reforma trabalhista, é interessante, o TST reagiu muito mais contra a reforma trabalhista do que o Supremo. Basta dizer, cada vez que o TST era contrário à reforma trabalhista do presidente Temer, essa posição do TST caía no Supremo Tribunal Federal. Embora realmente não aceitaram tudo, mas a grande maioria das disposições novas de direito tributário, o Supremo avalizou contra a opinião de uma parte do Tribunal Superior do Trabalho. Então, eu tenho a impressão que tem agido até adequadamente. No campo tributário, isso que disse o professor Oscar Vilhena, meu querido amigo Oscar Vilhena, é correto. Ele tem uma posição garantida. Cada vez que há uma dúvida sobre matéria tributária, a tendência do Supremo é mais ficar do lado do fisco, dos três esferas da federação, do que do contribuinte. Mas eu não tenho visto, digamos, uma interferência capaz de trazer grandes solavancos na economia. Por exemplo, o caso mesmo de determinadas reduções, quando em relação à Zona Franca de Manaus, houve uma reposição da tributação para fazer essa diferença entre as empresas que estão na Zona Franca de Manaus, que não tiverem um benefício fiscal, que elas foi garantido pela Constituição, elas não teriam competitividade com o resto do país. Mas fora isto, as decisões têm sido mais favoráveis ao fisco do que ao contribuinte. Tem havido, evidentemente, uma carga tributária que eu considero, para um país emergente como o Brasil, decorrente de ter uma carga burocrática excessiva, uma federação que não cabe dentro do PIB e que, enfim, o Poder Judiciário, como disse o professor Oscar Vilhena, o Poder Judiciário é parte desse poder e é sustentado por esse poder. Então, é mais fácil ser favorável ao governo do que favorável ao contribuinte. Mas não entendo que politicamente as decisões sejam decisões de atravancarem demasiadamente a economia, porque isso decorreria da necessidade dos poderes trabalharem para dar maiores condições, os poderes legítimos, isto é, não que seja ilegítimo o Supremo, mas aqueles poderes representativos do povo, que são o Executivo e o Legislativo, encontrarem caminhos. Mas para isso, a carga tributária excessiva do Brasil decorre de uma carga burocrática excessiva. Enquanto nós não reduzirmos a burocrática, é difícil reduzir a carga tributária. Por favor, Oscar. Não complementando, mas concordando, né, com o professor Ives. Eu acho que nós mensuramos a postura do judiciário, né, de uma maneira, usando dois termos estranhos, né? Um é a deferência, ou seja, quando o tribunal ele concorda com aquilo que o Poder Legislativo e o Poder Executivo fazem.
Então, eu diria que no campo tributário e no campo trabalhista, como disse o professor Ives, o Supremo tem sido muito deferente, ele não tem confrontado as medidas. Então, se há um problema de tributação num nível elevado, isso é responsabilidade, evidentemente, do tamanho da máquina e da voracidade com que o Legislativo permite a tributação. E o Supremo, ele se mantém deferente. Ele fala, se é assim que o corpo político quer, eu concordo com isso. Né? Então, é essa a relação. E o custo do Estado, que, sem dúvida nenhuma, para os padrões de desenvolvimento que nós temos é muito elevado, ele tem que ser aferido de onde esse custo está desproporcional. Tá? Quer dizer, este custo é desproporcional em relação aos bens públicos que esse Estado deveria estar proporcionando, educação, saúde, segurança, ou ele está sendo desproporcional em relação, por exemplo, à previdência do funcionário, à estrutura administrativa. Então, sem dúvida nenhuma, acho que o Brasil não escapa a um encontro marcado com a reforma do próprio Estado. Ao meu ver, num país com o grau de desigualdade que a gente tem, não pode ser um encontro marcado com os bens públicos que ele presta, porque isso ainda falta, mas sem dúvida nenhuma sobre a máquina. E a tributação está ligada a isto. É de extraordinária complexidade como vocês três estão ligando esse assunto. Eu, até na minha prerrogativa da irreverência e do papel que eu tenho aqui como apresentador desse programa, que é fazer vocês conversarem, eu vou puxar um pouquinho para o chão a conversa. E lembrar vocês que desde que fomos ao ar, pela primeira vez, com esta roda aqui, que o público gostou tanto, e a estamos repetindo hoje, o Supremo se deu um aumento de 18%. O ministro da Economia imediatamente foi ao presidente do Supremo pedir que ele segurasse esse aumento, por considerar que isso quebra as contas públicas. Tarso, você foi ministro da Justiça. É possível fazer orçamento com o judiciário dando esse aumento? Eu acho que tem um ponto de partida metodológico aí que nós temos que colocar sempre nesse tipo de discussão, que é esta vocação, né, que determinados caminhos do pensamento jurídico estabelecem quando vão discutir uma situação como essa, que é a separação formal, a separação artificial que fazem entre política e direito. E entre decisões políticas do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal Federal, e, de outra parte, as decisões que são decisões de natureza social, né? Ou de natureza econômica. Essa separação, na minha postura metodológica, ela é insustentável. Né? Nenhuma questão importante que chega ao Supremo Tribunal Federal, ela é só política ou é só econômica? Ela é só social ou é só econômico-financeira? Não. Ela compõe uma totalidade. Né? O Supremo Tribunal Federal ele está no centro de um processo de tensões sociais, né? Que suscitam as suas decisões, e está no centro do equilíbrio entre os poderes. Então, automaticamente, ele é o poder mais pressionado. E sempre, nos momentos de arbítrio, o poder mais atacado. Né? Nos momentos de vocação autoritária de determinadas lideranças políticas ou determinados dirigentes políticos, ele é o mais atacado, porque ele é a barreira do arbítrio. Né? Então, esta separação não pode ser, ela não pode ser feita em abstrato, né? Porque ela concretamente ela não existe. Né? Vejamos, por exemplo, determinadas posturas que o presidente da República tem tomado em relação ao Supremo. Ele ataca a instituição e ataca seletivamente os seus membros, de acordo com as necessidades políticas que estão colocadas por ele, né, que pretensamente é o juiz da Constituição, e que pretensamente interpreta o direito e traz para si a responsabilidade de ser o centro da nação. Então, esta questão tributária, ela é uma questão normal, porque ela revela, né, que o Supremo Tribunal Federal ele trabalha em cima, né, de um conflito de interesses que ele vai arbitrando, vai compondo, né, e vai fortalecendo determinadas posições através da jurisprudência que dele exala,
para obter um determinado resultado, né, de coesão social, né, de harmonia entre os poderes, né, e de busca de respeito a ele como instituição, né, que tem o dever de ser, né, a voz da Constituição, em última análise, a voz da interpretação da Constituição, dentro de uma dogmática, evidentemente, que não foge às regras de competência que estão dadas pela Constituição. Então, essa discussão não é uma discussão, vamos dizer assim, que pode ser feita a partir de uma visão pura do direito. Até porque não existe uma visão pura do direito, né? Cada um de nós olha a norma no lugar que nós estamos, das pretensões que nós temos em relação ao futuro do nosso país, em relação ao futuro dos conflitos sociais, em relação ao futuro das questões tributárias e das questões sociais que envolvem cada momento importante da nação. Então, eu faço apenas esse reparo, né, aqui foi colocado pelo Dr. Ives, que é um jurista emérito, né, e altamente respeitável, mas a partir dessa separação a gente pode chegar à conclusão que a gente quiser. É só dar um peso para um fator ou um peso para outro fator, em função das circunstâncias, né, que o Supremo está vivendo e que a sociedade está vivendo em última análise. Tarso, eu estou muito agradecido de você colocar a questão no plano político mais abrangente, geral, institucional, que é exatamente o que mais chamou a atenção do nosso público na primeira roda, da qual vocês participaram, e novamente agradeço a vocês pela franqueza. Ives, está colocada a questão política central, que foi da nossa primeira conversa, que é entender, como diz o Tarso, se no momento político que vivemos, o STF cumpre um papel, como nas palavras dele, de assegurar um tipo de coesão social que aponte para um futuro do país, ou se ele é injustamente criticado por forças políticas que enxergam nele um empecilho aos seus objetivos imediatos, que, se eu interpretei corretamente as palavras do Tarso, esses objetivos não necessariamente são os da coesão social. A impressão que eu tenho é o seguinte: realmente, no que diz respeito à economia, ele sofre todas as pressões, mas, como disse também o Oscar, é aquela posição minha e do Oscar, não há diferença nenhuma. Em relação à questão política, eu acho que tem uma interferência. A minha posição pessoal, com o respeito que tem, admiração e amizade, e livros escritos com 7 dos 11 ministros, sei perfeitamente a qualidade deles, eu entendo que houve decididamente uma interferência. E a interferência política decorreu do seguinte: começou com o ministro Fachin, a quem eu tenho uma grande admiração, somos confrades na Academia Brasileira de Direito Constitucional, e é um titular da Universidade do Paraná, mas naquela, digamos, consideração de eu diria, incompetência de foro do Sérgio Moro. Quer dizer, na prática, qualquer aluno de faculdade, a primeira coisa que sabe que um juiz faz quando recebe um processo é verificar se o foro é competente ou não. Naquele momento, e sem entrar no mérito se haveria ou não, entender outro problema, mas por aquele momento, o que nós tivemos como dupla consequência? Primeira consequência, resgatou a recuperação do presidente Lula e passou que nem o Sérgio Moro, nem os 3 desembargadores do TRF, nem os 5 do STJ, nem os 6 do Supremo, que decidiram que não havia incompetência no foro, ou não examinaram em profundidade, ou demonstraram ignorância. Quer dizer, aquela decisão do ministro Fachin de incompetência do foro em embargos de declaração de habeas corpus, que é um processo que um não advogado pode entrar, evidente mudou o cenário político do país. Qual foi a decorrência? Nós tivemos o desmonte da Operação Lava Jato, que, se de um lado deu o tapete vermelho para o Ministério Público, realmente o Sérgio Moro tratou melhor, não houve cerceamento de defesa do presidente Lula e nem dos outros que lá estavam. E nós tivemos, então, algo interessante no Brasil. Quer dizer, os corruptores devolveram o dinheiro da corrupção. E o Brasil passou a ser um país de corruptores sem corruptos. O que vale dizer, mudou o cenário. Com esta mudança política, o que ocorreu? Nós eliminamos a viabilidade de uma terceira via.
porque voltamos à discussão no passado, de esquerda e de direita, com o que nós passamos a ter o Supremo com uma tendência muito mais favorável, digamos, àqueles que estão da esquerda do que aos conservadores. Do ponto de vista de idoneidade moral, não põe em discussão absolutamente, do ponto de vista de conhecimento jurídico dos ministros, mas passou a haver uma interferência no processo político. Nós voltamos a uma discussão do passado, quando, em função dos desafios do mundo moderno, nós poderíamos estar discutindo qual é a melhor forma, qual é os projetos que o Brasil tem, como é que se pode recuperar, como é que nós vamos inserir na ordem mundial. Nós estamos discutindo amigo e inimigo. E isto é que está sendo colocado de um lado e de outro. Então, isto, a meu ver, independente de terem querido ou não, houve uma interferência direta do Supremo no processo político brasileiro. Me parece a questão central, Oscar e Tarso. Passo sucessivamente a palavra a um e a outro. Olha, veja, eu tendo a discordar nesse ponto do professor Ives, de que o Supremo tenha sido aquele que interferiu no processo político. Tá? Eu acho que a Operação Lava Jato, ela teve um papel relevante na história brasileira, mas a partir de um determinado momento começaram a ser compilados atos de intervenção com a estratégia planejada. Quem lê, por exemplo, um artigo famoso do juiz Moro sobre o papel da magistratura na condução do jogo político vai perceber isso. E todas aquelas provas que surgiram pela Intercept depois confirmam de que havia ali uma estratégia de interferência no sistema político que afastou um dos... No sistema político. Desculpa, de interferência no sistema político, tá? Muito grande. Quer dizer, o próprio juiz Moro vai ser ministro da Justiça do presidente que foi o beneficiário direto do afastamento do outro candidato, que era o presidente Lula. Então, esse jogo que nós vimos a partir de 2013, com uma enorme interferência da Lava Jato no jogo político, o Supremo Tribunal Federal talvez tenha demorado muito tempo para mudar a sua atitude e conter. E a mudança se deu, sobretudo, pelo ministro Gilmar Mendes, não pelo ministro Fachin, que foi o último a tentar defender a Operação Lava Jato. Né? Então, eu sinto muita estranheza quando se atribui ao ministro Fachin o desmonte da Lava Jato. Na realidade, o desmonte da Lava Jato veio na segunda turma, sobretudo por intermédio da interferência e da mudança de posicionamento do ministro Gilmar. E ministros têm direito de mudar de posição, não estou fazendo esta crítica aqui. O que me parece importante, e só para concluir, é que o sistema, e aí, novamente, agora concordando com o doutor Ives, a política brasileira se tornou muito polarizada. A ideia de amigo e inimigo que foi trazida pelo Tasso no nosso encontro anterior se instaurou como o meio pelo qual um se relaciona ao outro. O presidente Bolsonaro expandiu isto a um limite inaceitável para uma democracia estável. Tá? E é característica de todo populista tratar o seu adversário como um inimigo que deve ser eliminado, os petralhas têm que ser eliminados, né? E o Supremo está tentando segurar essa corda. Né? Nesse sentido, eu acho que foi de enorme relevância a manifestação no dia 11 de agosto, quando setores relevantes da sociedade brasileira, FEBRABAN, a Confederação do Comércio, a Fiesp, irmanadas com as centrais sindicais e os movimentos sociais, disseram, basta, nós não aceitamos que esse padrão de beligerância e ataque às instituições continue. E a defesa era ao Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu vi é uma mudança muito forte no cenário político brasileiro nas últimas 2 semanas, pelos quais os setores relevantes disseram que a condução do processo eleitoral deve ser do TSE e o Supremo Tribunal Federal não pode ser objeto desse tipo de achaque que vem ocorrendo ultimamente. Então, eu tenho essa impressão que o Supremo se reposicionou hoje como o garantidor das regras do jogo. Tarso, nós estamos nesse ponto da conversa examinando que
ninguém aqui entre nós duvida do Supremo como uma instância política. Eu, como jornalista, cubro isso todo dia. Estou acostumado a dizer que há decisões tomadas pelo Supremo que são de olho na política, em função da política e calculando as consequências políticas, com o que eu não estou expressando um julgamento. Estou constatando o que me parece ser um fato da nossa realidade política. Então, é a sua palavra agora a respeito da condução política do Supremo. Se não fosse assim, né, se o Supremo não tivesse uma responsabilidade política com a Constituição e com o julgamento, né, das contendas que chegam ao seu momento decisório do Supremo, não precisava um tribunal constitucional, bastava ter um computador para somar a jurisprudência para um lado e para o outro e daí decidir segundo, né, aquela visão quantitativa dos fatos. Mas eu acho que o Dr. Ives, ele, com a sua formulação, na verdade, ele contempla a minha posição. Né? Ele contempla a minha posição. Porque o que ele diz na sua formulação? Ele diz o seguinte, olha, o Supremo Tribunal Federal inverteu o jogo, né? E recolocou a contenda entre esquerda, e não é só esquerda, é centro-esquerda, hegemonicamente, e direita. E não é direita, é direita, centro-direita, né? De outro lado, esquerda e centro-esquerda, para debater os destinos do país. O que confirma, portanto, que antes dessa situação, então, impelida pela decisão do Supremo, nós tínhamos uma outra contenda, em que a esquerda e a centro-esquerda e o centro democrático, progressista, estavam fora. Qual era a contenda que havia? Uma contenda entre a direita, centro-direita e, dentre os dois, o fascismo, levantando a sua cabeça, né, como uma hidra de 7 cabeças, né, aparecendo no cenário político e colocando o Supremo como inimigo da nação e colocando quem não pensa como ele como inimigo da nação, a ponto, inclusive, de buscar um equilíbrio político para a sua direção institucional do país, fazendo um acordo com o Centrão, né, e contrariando toda a sua visão anterior, porque o Centrão significava a política pervertida, sim, mas significava a política em relação aos governos anteriores. Então, eu acho que, na verdade, ocorreu um progresso aqui no Brasil. Porque todos os atores agora são visíveis. Nós temos uma direita conservadora, está aí o Dr. Ives para atestá-la, temos uma centro-direita que se aproxima do centro, temos um centro político e temos uma esquerda e uma centro-esquerda. Isso é que é a democracia. A democracia que tira do cenário, né, e que perverte as instituições para deixar um jogo entre o fascismo e a direita, o fascismo e o conservadorismo, isso não é um Estado democrático e nem um Estado constitucional. Né? Isso é o futuro do Trump, é o futuro do Orbán, é o futuro deste movimento global que existe hoje de desconstituição do projeto democrático moderno, iluminista, né? Que acolhe, né, todas aquelas formações políticas que estão disputando uma ideia de nação, uma ideia de futuro. Né? Eu não vi em nenhum momento Dr. Ives dizer, por exemplo, que o Trump tentou um golpe de Estado na maior nação democrática do mundo e que tinha ligações estreitas aqui com aquilo que está sendo tentado ainda aqui no Brasil. Então nós temos que moderar essa visão aí de que houve um atravo no Brasil. Houve um progresso no Brasil, porque as cartas agora estão na mesa, estão colocadas e vamos para um pleito eleitoral que vai resolver essa situação. E a única pessoa que diz que não quer aceitar o resultado é o presidente da República, que faz severas e permanentes provocações ao Supremo Tribunal Federal, atacando, inclusive, pessoalmente os seus ministros. Então, ainda bem que houve essa inversão, doutor Ives, senão nós estaríamos à beira do abismo. Ives, a palavra vai ser sua logo depois do intervalo, até pelo seguinte, tem sempre um bobo ou outro que por causa do tempo que eu sou preso aqui à física newtoniana e eu tenho que respeitar o horário. Então, por exemplo, na nossa última conversa, depois veio um monte de gente dizer, você não deixou o doutor Ives concluir, você recebeu uma ordem para que ele não pudesse concluir. Isso é uma bobagem enorme. Primeiro que eu jamais faria isso por cortesia, pela minha educação. Segundo que eu estou preso ao horário. Por exemplo, eu tenho que ir para o intervalo.
nós somos patrocinados. O patrocinador quer que a mensagem dele apareça no intervalo. Se eu não fizer o intervalo, o patrocinador vai ficar muito bravo. E a gente depende do patrocínio. Então, e com razão, né? Isso é para explicar para um ou outro que eu não estou cortando a sua palavra. Nem quero fazê-lo. Então, eu vou lhe dar a palavra logo depois do intervalo, justamente para não ter que interromper o seu raciocínio por conta do horário. Entenderam? O intervalo volta, a gente volta do intervalo daqui a pouquinho, um instantinho só. Bem-vindos de volta ao WW Especial, parte 2, sobre desequilíbrio dos poderes. Estamos falando do papel político do Supremo, conforme prometido antes do intervalo. Ives, a palavra é sua agora. Nós estamos num ponto nevrálgico da nossa conversa, que é estabelecer, afinal, se concordamos, e aqui somos 4 concordando, se concordamos em que o Supremo tem uma atividade política e a tem exercido, em que sentido isso aí foi feito? Para começar, eu gostaria de deixar claro um ponto, não é? Quer dizer, na verdade, eu tenho procurado não falar sobre o presidente ou sobre o candidato Lula no sentido de fazer um julgamento sobre eles. Mas, por exemplo, o meu caro amigo Oscar, ele disse claramente de que tudo se deveu fundamentalmente nessa, digamos, abertura dessa violência. Mas eu tenho ouvido do presidente Lula também diversas, o tomado pelo demônio. Ora, para todos aqueles que acreditam em Deus, nada é pior para uma pessoa do que ser tomada pelo demônio. Sim. E a forma como... Então, tem havido agressões dos dois lados. Eu não beneficio o Bolsonaro nem o Lula. Os dois têm agredido em formas, enfim, que não seria ideal numa democracia em que se deveria discutir com outros temas. Em segundo lugar, a declaração, Oscar, que foi feita na Faculdade de Direito, com a sua colaboração, nós fizemos separado pelo Conselho Superior de Direito da FEComércio, com uma conversa, inclusive, com a Confederação Nacional do Comércio, que tinham assinado, inclusive, a declaração. Porque deixou de haver um dado na declaração da Faculdade de Direito, que tinha sido colocado no início e depois retirado, de que a democracia se alicerça no combate à corrupção também. Uma democracia onde a corrupção não é combatida, é evidente. Nós fizemos uma com 3 pontos fundamentais. Primeiro, a defesa completa da democracia. A segunda, de que não há a menor possibilidade de golpe no Brasil. E a terceira, de que o combate à corrupção é a melhor forma de descontaminar de podridão qualquer governo. E a nossa declaração foi nesse sentido. E em relação ao golpe, queria deixar, eu não entendo como se fala em golpe, quando não há golpe em nenhum país sem Forças Armadas. E as Forças Armadas do Brasil são escravas da Constituição. Para que você tenha noção, você tem ligações com eles também, William. Em 1989, as 3 armas decidiram criar um curso especializado para que aqueles que vão entrar no generalato ficassem 1 ano estudando na Praia Vermelha ou no Campo dos Afonsos problemas políticos nacionais e internacionais. E como eu sou professor, convidado por eles desde 90, desde o ano seguinte, há 33 anos, quase todos os generais tiveram que tolerar minhas aulas de direito constitucional no Brasil durante todo esse período. Eu posso garantir que é 0 sobre 0 multiplicado por 0, dividido por 0, a possibilidade de um golpe no país. Então dá a impressão que a ideia de golpe foi criada como uma forma se o Brasil estaria correndo o risco que não corre nenhum. Então, esses aspectos é para dizer que nós estamos em pleno processo democrático, que eu gostaria que os candidatos tivessem, digamos, um comportamento, digamos, mais elegante nos debates, mas que não tem, que é próprio do calor de uma democracia. Agora, o outro aspecto de colocar realmente a democracia e analisar a democracia brasileira como está, eu entendo o seguinte, dizer,
ligou, quando nós estamos discutindo a economia, eu achava que efetivamente nós estamos até num momento de crise mundial, decorrente da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a tensão em relação a China e Taiwan, o problema das matérias-primas que tem dificuldades, Taiwan com um risco muito grande que se houver um conflito, os semicomputadores, chips, etc., não só para os Estados Unidos, para a China também, que a China depende disso e haveria destruição. Quer dizer, nós até que estamos saindo bem. O Fundo Monetário Internacional tinha previsto para o Brasil uma evolução de 0,7% do PIB. Já fez uma revisão para 0,8% para 1,7%. A nossa inflação é menor do que a da Inglaterra. Nós tivemos uma queda de 12 e poucos por cento para 10,07%, quando no mesmo período a Inglaterra chegou a 10,1%. Mais que o Brasil, os Estados Unidos beirando. Quer dizer, nós tivemos esse auxílio emergencial, que do ponto de vista de quebra de teto me preocupou muito de um lado, mas de outro lado nós sabemos que a fome no país, quer dizer, os próprios PT e todos os partidos apoiaram o fundo emergencial, porque sabe que o povo está precisando, nem foi uma criação exclusiva do governo Bolsonaro, foi com o apoio de todos os partidos. O que vale dizer, eu não vejo, num momento de crise mundial, que nós estejamos economicamente numa crise tão grande quanto a dos outros. O que representa que nós poderíamos ter uma discussão num nível que eu gostaria mais civilizado, mais elegante. Eu sempre debati, estou com 87 anos, em nível como nós estamos fazendo aqui, mas é evidente que a política tem outro diálogo, outras razões que um modesto professor não tem. Mas estou convencido que dentro desse processo, quando eu vejo, por exemplo, meu amigo, foi da minha comissão, quando eu presidi a Comissão de Reforma Política, o Alexandre Moraes, tenho livros escritos com ele, participei de banca de doutoramento com ele, tenho uma admiração restrita, cito constantemente meus artigos dos seus livros. Mas, por exemplo, falar em fake news. Quer dizer, nós não temos ainda lei sobre isso. Isso, fake news, são boatos. É aquilo que nós já tínhamos no passado. Por exemplo, como o próprio presidente Lula disse que está tomado pelo demônio, isso é fake news ou não? Como é que ele vai provar que o candidato Bolsonaro... Então, na verdade, o que eu sinto, e esse é o problema que me preocupa no Supremo, é que nesse momento em que o Poder Judiciário teria que ser realmente o árbitro sereno, tranquilo e não partindo, desmonetizar cadeias conservadoras em relação às redes sociais, quer dizer, gostaria de ver do Supremo, que tem qualidade para isso, e ministros para isso, uma posição mais serena, mais de árbitro, e não esta posição em que repetidas vezes se percebe determinadas preferências, e é isso que tem preocupado grande parte dos brasileiros. Eu preciso avisar o público que nós temos mais 5 minutos. Eu não quero de novo ficar sendo acusado de algo que eu não faço. É cortar o raciocínio, a palavra e principalmente o empenho dos participantes que eu convido para esse programa. Então, eu queria deixar a você, Oscar, Tarso, a você na sequência, a seguinte pergunta, e desculpem a falta de cortesia de pedir que vocês sejam breves na resposta. Vocês veem a gente caminhando por uma eventual, deixa eu usar uma palavra aqui que talvez pareça fora de contexto, mas corresponde ao meu otimismo em relação ao país. Vocês veem a gente caminhando por uma eventual superação desse Estado, ou ao contrário, vocês temem que ele se agrave? Olha, eu também tenho uma posição otimista, né? Desde o início da crise em 2013, mesmo com o impeachment, e a eleição de um presidente muito hostil e vamos dizer, que quebra todos os protocolos da democracia, né? Eu entendia que as instituições iriam ser resilientes. E passados 3 anos e meio, ao meu ver, elas demonstraram resiliência.
ainda que isso imponha, e o doutor Ives tem razão, que às vezes você vê um ministro do Supremo falando num tom inadequado, mas é o mesmo ministro que foi chamado de canalha pelo presidente da República. O senhor, nos seus 87 anos, certamente não se lembra de um outro presidente da República acusando um ministro honrado, como o senhor falou, correto, como o senhor falou, de canalha. Tá? Ou ameaçando que não vai cumprir as suas decisões, ou que vai fechar o Supremo. Tá? Quer dizer, esta é a peça que me parece agressiva. Né? Então, eu tenho a impressão que o Supremo está reagindo a isso, é duro reagir a isso, não é fácil para um tribunal fazer o que está fazendo, né? Mas em países onde o Supremo teve coragem, como na Colômbia, como na África do Sul, esses países não sucumbiram. Onde os Supremos recuaram, como na Hungria, na Turquia ou na Polônia, a democracia sucumbiu. Então, e eu creio também, William, só para terminar, que nós tivemos nessas últimas 2 semanas uma mudança do cenário. Quer dizer, não há mais uma clivagem de esquerda e direita, de centro-esquerda e centro-direita, colocando em risco a democracia. Os setores da direita, organizados, sérios, responsáveis e comprometidos com o futuro do Brasil, abraçaram a democracia. Portanto, eu também vejo um horizonte positivo onde nós superaremos esse estado, vamos dizer, de aflição que foi gerado no Brasil nos últimos 3 anos. Tarso, perdoe, você precisa ser breve. Vou ser breve. Quem deveria ter uma postura contida, uma postura respeitosa, uma postura de equilíbrio nesse momento, como fez o Collor na sua época, como fez o Fernando Henrique na sua época, como fez o Itamar na sua época, como fez o Lula na sua época, seria o presidente da República. E o presidente da República é o fator de desequilíbrio político do país. Por tudo isso que o Oscar falou. Né? Essa metáfora do Lula, metáfora do demônio, é uma metáfora que se dá entre 2 convicções religiosas. Uma fundamentalista, do outro lado, que usa o demônio para dizer que a esquerda que carrega os antivalores do demônio. Né? E, de outra parte, o presidente Lula, que é reconhecidamente um católico, que responde um nível até muito contido para as ofensas que ele teve ao longo da sua vida pública e particularmente nesse período em que predomina o bolsonarismo no país. Mas eu estou otimista também. Eu acho que esse evento que nós assistimos agora no TSE foi um evento magnífico. Né? Eu quero elogiar o presidente da República por ele ter ido lá, embora não tenha gostado, ficado visivelmente incomodado, ele ouviu. E ouviu a voz da razão, a voz do ministro Alexandre, que colocou os pontos nos is a respeito do futuro. E eu sou otimista. Eu acho que a Constituição vai ser respeitada. Vai ser respeitada e nós vamos entrar num novo período democrático, muito abrangente e muito positivo para o país. A minha sensação é que faltou tempo para o programa. E que a qualidade das intervenções de vocês e, sobretudo, a amplitude dos assuntos que vocês abordaram, eu acho que mereceria eventualmente uma 3ª roda. Já fica aqui o meu convite a vocês e que eu acho que esse tipo de participação e a nossa intenção, CNN Brasil, de oferecer ao público uma conversa em que as pessoas não precisam concordar entre si, mas mantém esse nível de civilidade que a gente tem, ajuda a gente a superar essas dificuldades. Então, meus agradecimentos, começando por você, Oscar Vilhena, professor da FGV, Tarso Genro, ex-ministro da Justiça, muito obrigado pela disposição em participar, o professor Ives Ganda também, meu agradecimento sincero pela sua participação. E particularmente a você que nos acompanha, meu muito obrigado. CNN, você por dentro de tudo. Até a próxima.